Presidente, me tira uma dúvida. A gente está aqui nessa nova sede, aqui no bairro de Vila Isabel. Eu percebi que aqui é uma estrutura maravilhosa, são 4 andares. Explica uma coisa, presidente. Isso foi uma grande conquista para a categoria. O sindicato fez 12 anos no dia 7 de abril. A partir do momento que a sede se transferiu para cá, o que tem sido desenvolvido aqui na nova sede e como é que estão os trabalhos de benfeitoria, de atendimento, de assistencialismo em torno da categoria? Me fala um pouquinho, a partir da nova sede, como é que está se desenvolvendo o apoio à categoria, presidente. A nova sede foi construída com o objetivo de trazer mais conforto para o trabalhador e também criar novos departamentos, porque o nosso sindicato ele foi fundado em 2005 e nós temos, portanto, 12 anos de existência e o sindicato nesse período ele cresceu muito, então ele criou várias demandas e nós tínhamos que ir para um lugar que tinha condições de atender essas demandas. Então nós fizemos questão de construir, né? Porque nós reformamos esse prédio aqui todo, estamos comprando, né? Está praticamente já comprado. A intenção é comprar o imóvel, né, presidente? Estamos negociando, está praticamente comprado. E foi essa a nossa intenção, né? Fazer uma sede que realmente trouxesse condições para que o trabalhador se sentisse confortável, né? E de acordo com as necessidades do trabalhador. Então, como você vê aqui, foi uma coisa muito bem planejada, né? Todos os departamentos, temos plenária, né? Temos agora consultório médico, né? Além de um consultório odontológico muito bom, né? De acordo com as exigências da Anvisa. Temos uns departamentos todos novos, né? Com jurídico, né? Com boa recepção, né? Enfim. Foi uma aquisição. Primeiro andar fica o departamento médico e o consultório ambulatório do dentista, é isso, presidente? Primeiro andar fica o consultório médico, fica o consultório odontológico, a cozinha e a recepção. Segundo andar é o jurídico, a homologação e a secretaria-geral, com uma recepção. Todos os andares têm uma recepção. Terceiro andar fica a presidência, o financeiro, correto, né, e a secretaria de comunicação. E no quarto andar fica a nossa plenária. Um espaço muito bom. E tem banheiro em todos os andares. Tem banheiro, possui banheiros. Correto. Entendeu? Masculino e feminino. Todos os andares possuem banheiros e copa. Correto. Agora, presidente, o momento é muito delicado, né? Essa semana, né, a classe trabalhadora vai passar aí por um momento decisivo, né? O país está passando aí por uma série de crises, né? Dia e noite somos bombardeados com assuntos relativos à Lava Jato, à corrupção, a uma série de desvios e mazelas na política brasileira. E o povo parece que, não só o movimento sindical, mas o povão parece que a ficha começou a cair. E a questão da terceirização está aí, latente, né? A questão da privatização não para com esse governo neoliberal. E pior, eles querem rasgar a CLT, presidente. Querem acabar com os aposentados e rasgar a CLT. Como é que o senhor está vendo essa mobilização para o dia 28 e como é que o sindicato, a categoria e a federação estarão inseridos nesse dia fundamental para que haja uma virada de mesa em defesa do trabalhador, presidente? Companheiro Mazola, é o seguinte, para entendermos o momento que estamos vivendo, é necessário que nós voltemos um pouco ao tempo e procuremos ver como que foi, digamos, desenvolvido tudo isso que está acontecendo hoje. Tá? O Brasil é um país que você sabe que há mais de, desde quando acharam o Brasil, né, que na verdade ele não foi descoberto, já tinham sido descobertos por outros europeus, inclusive, desde quando acharam o Brasil, que foi colonizado, o Brasil é um país que vive na mão das elites. Isso é história. E a elite, ela chegou aqui, escravizou os índios, roubou os índios. Retalhou a terra com as capitanias hereditárias. Exatamente, né?
constituiu a capitania hereditária, depois a Seis Maria, né? Dividiu entre famílias da elite espanhola, portuguesa, etc. Entendeu? E depois isso foi se desenvolvendo dentro de um conceito de que esse país ficou na mão de uma elite que vem sendo dividido e transmitido hereditariamente para essas famílias. Então hoje nós temos uma elite que desde essa época explora o Brasil, né? Na zona rural e depois na indústria. Infelizmente é o seguinte, nós conseguimos de alguma forma alguns avanços, com muita luta, com muito sacrifício, mas esse período de avanços, ele sofreu agora um grande retrocesso com esses novos acontecimentos históricos que está acontecendo no Brasil, né? Quer dizer, nós tivemos aí um retrocesso, né? O país foi tomado novamente pelo capital, o capital selvagem, digamos assim, implantando uma política neoliberal, né? Podemos até aqui registrar que houve muitas falhas do nosso governo popular, de esquerda, entre aspas, que nós elegemos no país, mas houve avanços. E nós não soubemos, talvez, preservar esses avanços e ter a consciência política de avançar. E também não preparamos o terreno, não nos preparamos para enfrentar os desafios eminentes que certamente viriam com a reação dessa elite que perdeu o poder. Então, essa elite se reorganizou e de uma forma, digamos assim, de cooptação dos poderes, através do judiciário, até mesmo da imprensa, da grande mídia, né? Cooptou a grande mídia, né? E também um legislativo totalmente corrompido, enfim. Eles conseguiram dar um golpe no país e implantou esse hoje regime neoliberal que está cumprindo, né, a cartilha que foi negociado nesse golpe, que foi justamente retirar todos os direitos conquistados de bem-estar social que conseguimos no nosso país para transferir renda para o capital e para os rentistas, né, que na verdade são os bancos, né, são as seguradoras que têm interesses, né, não só no mundo inteiro, mas principalmente num país como o Brasil, que é um país continental, que tem uma grande demanda, uma população grande e que tem aí um grande, digamos assim, nicho de mercado para ser explorado por por essas seguradoras. No caso, por exemplo, da Previdência, quer dizer, você tem aí uma grande investida do capital e também da grande mídia para que a Previdência seja reformulada totalmente, né, para entregar essa Previdência na mão, né, da Previdência privada, que é um grande mercado, você entendeu? Quer dizer, quem é que vai aposentar com 49 anos? Certamente ninguém aposentará no país. Então todos automaticamente vão ter que correr para uma previdência privada que também não tem segurança. Você pode, você vê frequentemente aí bancos privados sendo quebrados. Então quando quebra um banco também você perde a sua aposentadoria privada que você investiu. A não ser que tenha aí uma segurança e tal, mas normalmente você perde. Então, pior não é isso, presidente. Então, quebrados também, e socorridos, né? E você tem também, aí concomitantemente, a investida na retirada de direitos sociais através da reforma trabalhista. Claro. Porque o Brasil, Mazola, ele tem uma das legislações mais perfeitas do mundo, que tem resistido através dessa legislação trabalhista e também do movimento sindical brasileiro, do sistema sindical brasileiro, a investida do capital, entendeu? E por isso nós temos conseguido ainda conservar, né, esse arcabouço jurídico que dá proteção ao trabalhador
dentro de uma conjuntura de um conceito de capital selvagem que ainda pratica o trabalho escravo no Brasil. A gente frequentemente vê aí os órgãos públicos, as fiscalizações, libertando trabalhadores escravos em pleno centro de São Paulo e Rio de Janeiro. Eu estou só citando esses dois centros, porque são os dois centros econômicos mais avançados do país. Agora você imagina o que acontece no interior do norte, do nordeste, da zona rural, e você sabe que tem fazendas aí que ainda conservam o trabalho escravo, pistolagem, etc. Então, num país com a precarização dessa da mão de obra, né, não pode, evidentemente, abrir a guarda e permitir isso que está sendo acontecido hoje com a terceirização e com a reforma trabalhista, que praticamente vai escravizar e o Brasil regredir no mínimo um século na história, né? Nós vamos acabar tendo aí novamente trabalhadores escravizados, né? Não só na zona rural, mas também na zona urbana, que já existe e agora vai ser em larga escala, certamente, entendeu? Então, no caso do movimento sindical, existe uma grande investida, inclusive com uma grande propaganda na mídia, né? A grande mídia, porque elas têm interesse. Ora, haja vista o seguinte, a mídia, o capital financeiro, através dos bancos. São rentistas também, né? São rentistas. Claro. Né? Essa grande mídia. E as grandes empresas são as maiores sonegadoras do país. Sim. Não pagam impostos, devem bilhões para a Previdência, deve bilhões de direitos trabalhistas que mandam pessoas embora e não pagam os seus direitos. Agora mesmo eu estava olhando aí que a Justiça do Trabalho está promovendo aí um mês aí de negociação, né, chamando todo mundo aí para negociar e tal, para fazer aí uma limpeza aí nesse monte de denúncias que existem aí, de processos, né, na Justiça. O que acontece? Os maiores devedores são, pasmem, são a grande imprensa, a grande mídia e bancos. E as grandes empresas que mais faturam no Brasil. A JBS, Banco Itaú, Banco Bradesco e etc, etc. E Globo e tal. Quer dizer, são as grandes empresas que mais devem, que mais têm processos trabalhistas. Então você vê que essas pessoas que mais se beneficiam do sistema brasileiro, que exploram o povo brasileiro, que enricam, concentram renda nesse país, são as pessoas que mais devem e que mais dá calote no povo brasileiro. Mas olha, esses calotes, isso não é uma coisa tão simples assim. Esses calotes, ele contribui, por exemplo, né, com a mortalidade infantil, porque as pessoas, falta merenda escolar, falta comida na mesa da criança, lá porque eles desviam o dinheiro, né, porque não pagam imposto, consequentemente o Estado não tem dinheiro para financiar a merenda escolar. Falta saúde de qualidade. Quantas crianças não morrem por falta de atendimento médico? Porque esses caras sonegam e esse dinheiro não vai lá para o hospital. Então você vê o quanto são criminosos essas pessoas. São criminosos mesmo, de crime hediondos. É assim que nós devemos tratar essas pessoas. E aí a gente vê uma passividade, todo mundo trata isso com muita normalidade. Entendeu? Então eu vou ser sincero para você. Eu vejo que o nosso Brasil precisa resistir. Portanto, eu vejo o dia 28, esse dia nacional, né, de paralisação, onde nós estamos chamando uma greve geral no Brasil, para dar uma resposta e resistir a esse tipo de investida do capital selvagem, né, nacional e internacional contra o povo brasileiro. Eu vejo esse dia, um dia, digamos assim, determinante, porque nós temos que mostrar para esse governo, que está aí, ilegítimo, que não tem nenhum tipo de moral para fazer nenhum tipo de mudança, porque estão envolvidos em corrupções, então não tem legitimidade, nem o governo executivo, nem
o poder legislativo, e também essa elite brasileira, elite política e empresarial, que insiste em explorar o povo brasileiro, implantar aqui um regime, né, de capital selvagem, que acaba escravizando esse povo e trazendo um grande retrocesso para a nossa nação, retirando os direitos básicos que nós conquistamos ao longo dos mais de 60, 70 anos, entendeu? Como a CLT, etc. E de uma hora para outra, eles estão querendo, em toque de caixa, caçar todos esses direitos, né? Então, isso, eu me considero hoje no Brasil num estado de guerra. Eu acho que o trabalhador hoje tem que conscientizar disso. Nós estamos num estado de guerra. Ou nós lutamos, entendeu? E se tivermos que perder, temos que perder. E se tiver que morrer, temos que morrer lutando. Ou vamos ter que viver o resto da vida de joelhos. É uma escolha. E não vamos ter moral para olhar na cara dos nossos filhos e dos nossos netos. É isso, companheiros. Como frisou muito bem o presidente Eusébio Pinto Neto, o momento é de vida ou morte. Vamos sair do imobilismo. Dia 28, todos para a rua. Do contrário, poderemos voltar a ser um regime escravocrata. Presidente, obrigado pela atenção e fica esse alerta para o povo brasileiro. Muito obrigado, luta que segue. Obrigado, boa tarde. Obrigado, pastor.